No silêncio do convento de San Giovanni Rotondo, quando as sombras da noite se estendiam pelos corredores de pedra, o Padre Pio encontrava-se imerso em oração profunda. Era uma noite de 1952, quando aconteceu algo que mudaria para sempre a compreensão daqueles que presenciaram este evento extraordinário. O santo frade, com seu hábito marrom característico e as feridas sangrentas dos estigmas, apenas visíveis sob as luvas que cobriam suas mãos, segurava entre os dedos um rosário desgastado por anos de oração constante. Frei Alberto, um jovem noviço que havia chegado ao convento apenas alguns meses antes, aproximou-se sigilosamente para pedir conselhos sobre as dúvidas que atormentavam sua alma. Ele tinha sido um homem do mundo entregue aos prazeres terrenos e, embora tivesse tomado a decisão de seguir o caminho religioso, as tentações do passado ainda o perturbavam. Ao ver o Padre Pio em oração, notou algo extraordinário que o deixou completamente paralisado. O Padre Pio não estava sozinho. Diante dele manifestava-se uma visão que transcendia toda a compreensão humana. Seus olhos, normalmente serenos e profundos, encheram-se de lágrimas enquanto contemplava o que parecia ser uma cena do além. "Meu filho", murmurou o santo sem desviar o olhar da visão que só ele podia ver. "Aproxime-se e observe o que o céu me permite contemplar esta noite." Com voz trêmula, mas cheia de autoridade espiritual, o Padre Pio começou a descrever o que se desenrolava diante de seus olhos místicos. "Vejo um homem, um pecador, que viveu toda a sua vida afastado de Deus. Sua alma está manchada por anos de transgressões, de egoísmo, de dureza de coração. Mas algo está mudando. Em suas mãos ele toma um rosário. Esse mesmo rosário que você vê aqui, desgastado por milhões de orações." Frei Alberto, com o coração palpitando violentamente, observou como as feições do Padre Pio se transformavam. Uma luz sobrenatural parecia emanar de seu rosto enquanto continuava narrando a visão celestial. No momento em que este pecador toca as contas do rosário, algo milagroso acontece. Não é simplesmente um objeto de devoção o que ele segura, mas uma ponte direta para a misericórdia infinita de Deus. A voz do Padre Pio tornou-se mais intensa, carregada de uma emoção que transcendia o humano. "Vejo como cada conta do rosário se transforma em uma gota do sangue precioso de Cristo. Vejo como as orações que foram pronunciadas por outros fiéis, por mães desesperadas, por doentes em seus leitos de dor, por pecadores arrependidos, criam uma rede invisível de graça que envolve este homem como um manto protetor." Durante os minutos seguintes, que pareceram horas eternas, o Padre Pio descreveu com detalhes assombrosos como a simples ação de pegar o rosário desencadeava uma cascata de eventos espirituais. "Os demônios que rondavam sua alma fogem apavorados", explicou com voz firme. "Não podem suportar a presença de tanta santidade acumulada nessas contas sagradas. Cada Ave Maria recitada com esse rosário torna-se uma espada de luz que corta as correntes do pecado." Frei Alberto, completamente absorto na narração, notou que o ambiente da cela havia mudado. Um perfume celestial, semelhante ao de rosas frescas, misturado com incenso, enchia o ar. A temperatura parecia ter subido ligeiramente e uma sensação de paz profunda envolvia o lugar. O Padre Pio continuou seu relato, suas palavras adquirindo um ritmo quase hipnótico. "Mas o mais extraordinário", prosseguiu o santo frade, "é o que acontece no momento exato em que este pecador pronuncia a primeira Ave Maria. Vejo como a Santíssima Virgem Maria desce do céu rodeada por uma luz que supera o brilho de 1000 sóis, mas que paradoxalmente não fere os olhos. Seu rosto, de uma beleza indescritível, inclina-se para o pecador com uma expressão de amor maternal infinito. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas do Padre Pio enquanto continuava descrevendo a visão. A Mãe de Deus estende seu manto azul sobre a alma deste homem. Cada mancha do pecado começa a desvanecer sob a proteção maternal de Maria. Os anos de afastamento de Deus dissolvem-se como neve sob o sol da primavera. É um milagre de transformação instantânea que só a graça divina pode operar." Nesse momento, outro frade, o Padre Benedito, que havia sido confessor do Padre Pio durante anos, aproximou-se silenciosamente, atraído pelas vozes. Ao ver a cena, compreendeu imediatamente que estava presenciando um daqueles momentos extraordinários em que o véu entre o céu e a terra se tornava transparente. Ele fez o sinal da cruz em silêncio e uniu-se à contemplação deste evento sobrenatural. O Padre Pio, sem interromper seu estado místico, continuou revelando os segredos celestiais que se desenrolavam diante de seus olhos. "Agora vejo algo ainda mais maravilhoso. Cada pessoa que alguma vez orou com este rosário aparece na visão. Mães que suplicaram por filhos perdidos, esposos que pediram pela conversão de suas esposas, crianças que balbuciaram orações simples, mas sinceras. Todos eles formam uma cadeia humana de oração que se estende através do tempo e do espaço.
A descrição tornou-se ainda mais detalhada e emotiva. Vejo uma senhora idosa italiana que durante a guerra se refugiava dos bombardeios agarrando-se a este mesmo rosário. Suas orações, cheias de terror, mas também de fé inabalável, manifestam-se agora como anjos luminosos que rodeiam o pecador. Vejo um soldado moribundo nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que com suas últimas forças segurou estas contas sagradas enquanto exalava seu último suspiro. Seu sacrifício torna-se uma coroa de glória que protege o homem que agora reza. Frei Alberto atreveu-se a sussurrar uma pergunta. Padre, o que sente este pecador quando pega o rosário? A resposta do Padre Pio chegou sem demora, como se estivesse esperando aquela pergunta. Sente, meu filho, o que você sentiu quando decidiu abandonar o mundo e seguir a Cristo, mas multiplicado por 1000. Sente o peso de todos os seus pecados dissolvendo-se. Sente o abraço paternal de Deus que o recebe como ao filho pródigo. Sente a paz que supera todo o entendimento humano. A visão continuou a desenrolar-se com uma riqueza de detalhes que superava toda a imaginação. Vejo como os santos intercessores se aproximam. São Domingos, o fundador do Rosário, sorri com benevolência paterna. Santa Bernadette, com sua simplicidade característica, oferece sua própria coroa de rosas celestiais. São José, com sua humildade silenciosa mas poderosa, intercede com seu exemplo de obediência perfeita à vontade divina. O Padre Pio fez uma pausa, seus olhos ainda fixos na visão celestial, e depois continuou com voz mais suave, mas igualmente intensa. Mas há algo mais que devo lhe contar, algo que poucos conseguem compreender. Vejo como este rosário particular, gasto por tantas mãos devotas, absorveu não apenas as orações, mas também as lágrimas, os suspiros, as esperanças e as dores de todos os que o seguraram. É como se fosse um recipiente sagrado que contém séculos de devoção humana. Neste ponto da narração, o Padre Benedito aproximou-se mais e murmurou: Padre Pio, poderíamos também nós experimentar algo semelhante? O santo frade sorriu com aquele sorriso que lhe era característico, mistura de paternidade espiritual e compreensão profunda dos mistérios divinos. Meu filho, cada vez que qualquer um de nós pega o rosário com fé sincera, com coração contrito, com desejo genuíno de conversão, acontece este mesmo milagre. A diferença está em nossa capacidade de perceber a realidade espiritual que nos rodeia constantemente. A visão pareceu intensificar-se novamente e o Padre Pio retomou sua descrição com renovado fervor. Agora vejo um momento culminante. O pecador completou a primeira dezena do rosário. Com cada Ave Maria, uma camada de escuridão desprendeu-se de sua alma. Mas ao chegar ao Glória ao Pai, algo extraordinário acontece. Uma luz dourada mais brilhante que o próprio sol desce sobre ele. É a presença da própria Santíssima Trindade que vem habitar em sua alma purificada. Os 3 frades permaneciam em silêncio absoluto, conscientes de que estavam sendo testemunhas de uma revelação que transcendia os limites da experiência humana normal. O perfume de rosas intensificou-se e uma brisa suave, impossível de explicar naturalmente no interior da cela, movia ligeiramente os hábitos dos religiosos. Vejo também, continuou o Padre Pio, como esta transformação não afeta apenas o pecador que reza, mas se estende como ondas concêntricas a toda a sua família, aos seus amigos, inclusive àqueles que o ofenderam ou a quem ele magoou. A graça do rosário não conhece fronteiras, é como uma pedra atirada num lago tranquilo. As ondas estendem-se indefinidamente, tocando margens que o pecador nem sequer imagina. A descrição tornou-se ainda mais específica e emotiva. Vejo sua mãe, falecida há muitos anos, que durante sua vida terrena rezou incansavelmente por sua conversão. Do purgatório, onde purificava as imperfeições de sua alma maternal, ela sorri com uma alegria celestial. Suas orações, que pareciam não ter sido ouvidas durante décadas, finalmente dão fruto. Vejo como sua intercessão, unida à devoção mariana do Rosário, cria uma ponte de luz entre o céu e a terra. Frei Alberto, profundamente comovido, perguntou: Padre, o que acontece depois? Essa transformação permanece? O Padre Pio, sem tirar os olhos da visão celestial, respondeu com voz cheia de certeza sobrenatural: A transformação é real e permanente, filho, mas requer colaboração humana. Vejo como o pecador, agora convertido, deve escolher a cada dia manter viva esta graça. Vejo também os perigos que o espreitam, as tentações que tentarão fazê-lo retroceder, mas também vejo o poder protetor do rosário que permanece com ele como um escudo invisível. Nesse momento, a visão pareceu expandir-se ainda mais, abrangendo não apenas o destino individual do pecador convertido, mas todo um panorama cósmico da luta entre o bem e o mal.
Contemplo agora uma verdade que poucos mortais conseguem compreender, murmurou o Padre Pio com voz quase inaudível pela emoção. Cada rosário que se reza sinceramente não só transforma aquele que ora, mas contribui para inclinar a balança cósmica para o lado da luz. Vejo como as orações de milhões de fiéis unidos por estas contas sagradas formam um coro celestial que chega diretamente ao trono de Deus. A descrição continuou com detalhes que revelavam a profundidade teológica da experiência mística. Vejo como cada mistério do rosário se atualiza no momento presente. Quando o pecador medita na Anunciação, a humildade de Maria desce sobre seu coração endurecido. Quando contempla a crucificação, o amor sacrificial de Cristo penetra em seu egoísmo. Quando reflete na ressurreição, a esperança renasce em sua alma desesperançada. O Padre Benedito, visivelmente emocionado, murmurou uma oração em latim e o Padre Pio assentiu com compreensão. Exatamente, irmão. Ave Maria, gratia plena. Cada Ave Maria é uma nova efusão de graça. Cada Pai Nosso é uma renovação da filiação divina. Cada glória é uma antecipação da bem-aventurança eterna. A visão atingiu então um clímax de extraordinária intensidade espiritual. Agora vejo algo que me enche de assombro e gratidão infinita, exclamou o Padre Pio com voz trêmula de emoção. Vejo como o próprio Cristo, nosso Senhor, se aproxima do pecador convertido. Ele não vem como juiz, mas como irmão, como amigo, como salvador. As chagas de suas mãos e pés brilham com uma luz dourada. São as mesmas chagas que eu carrego em meu corpo e compreendo agora que cada estigmatizado participa de algum modo nesta obra redentora universal. Os 3 frades permaneciam imóveis, conscientes de que estavam presenciando uma teofania, uma manifestação direta do divino, que poucos seres humanos têm o privilégio de experimentar. O Padre Pio continuou narrando, sua voz adquirindo tons de júbilo celestial. Cristo toma o rosário das mãos do pecador convertido e o abençoa com suas chagas sagradas. Cada conta transforma-se numa pérola de preço infinito. Ele o devolve ao homem, mas já não é o mesmo objeto. É agora um sacramento pessoal, um canal permanente de graça, um vínculo inquebrável entre a alma e o céu. A descrição estendeu-se para abranger as consequências eternas desta transformação. Vejo o futuro deste homem, continuou o santo frade. Vejo como regressará à sua família com o coração completamente mudado. Suas palavras, antes ásperas e ferinas, tornar-se-ão bálsamo para as feridas que havia causado. Sua presença, antes fonte de tensão e dor, converter-se-á em oásis de paz. Suas mãos, que haviam semeado discórdia, agora distribuirão bênçãos e consolo. Neste ponto, Frei Alberto atreveu-se a fazer uma observação. Padre, tudo isso parece maravilhoso demais para ser real. O Padre Pio voltou-se para ele e, pela primeira vez durante toda a experiência, seus olhos encontraram diretamente os do jovem noviço. Naquele olhar, Frei Alberto pôde perceber abismos de sabedoria espiritual e certezas sobrenaturais que transcendiam toda dúvida humana. Meu filho, respondeu o Padre Pio com voz paternal mas firme. O que lhe parece maravilhoso demais é simplesmente o funcionamento normal da graça divina. Nós, limitados pelos nossos sentidos e nosso entendimento humano, raramente percebemos a realidade espiritual que nos rodeia constantemente. Mas asseguro-lhe que cada vez que um pecador toma o rosário com sinceridade de coração, acontecem milagres semelhantes aos que descrevi. A visão começou a transformar-se novamente e o Padre Pio retomou sua narração com renovada intensidade. Agora contemplo algo que me enche de uma alegria indescritível. Vejo como este pecador convertido se torna ele mesmo um instrumento de conversão para outros. Seu testemunho silencioso, sua transformação evidente, sua nova maneira de viver, agem como ímãs espirituais que atraem outros corações necessitados de salvação. A descrição tornou-se ainda mais específica e detalhada. Vejo sua esposa, que havia sofrido durante anos por sua conduta, chorando de gratidão ao ver a mudança radical em seu marido. Suas lágrimas de dor transformam-se em lágrimas de júbilo. Vejo seus filhos, que haviam aprendido a temê-lo, aproximando-se agora com confiança e amor filial. Vejo seus colegas de trabalho, assombrados pela transformação, perguntando-se o que poderia ter causado uma mudança tão radical. O Padre Pio fez uma pausa como se estivesse absorvendo todos os detalhes da visão celestial e depois continuou com voz cheia de autoridade profética. Mas há algo mais que devo revelar. Algo que diz respeito diretamente a cada um de nós que ouve este relato.
Vejo como o rosário deste pecador convertido não termina sua missão com sua própria salvação. Vejo como no final de sua vida terrena, este rosário será herdado por um de seus filhos, que por sua vez experimentará sua própria conversão profunda. A visão expandiu-se para mostrar uma cadeia geracional de graça que se estendia através do tempo. Contemplo agora uma sucessão maravilhosa de conversões e santificações que se estende por gerações. Esse mesmo rosário, passando de pais para filhos, de avós para netos, continua sendo instrumento de salvação. Cada pessoa que o herda recebe também a acumulação de todas as orações que foram rezadas com ele, toda a graça que canalizou, toda a santidade que ajudou a gerar. Os 3 frades permaneciam num silêncio reverente, conscientes de que estavam recebendo um ensinamento que transcendia qualquer teologia acadêmica. Era uma revelação direta do funcionamento da economia divina de salvação, uma janela para os mistérios mais profundos da graça e da misericórdia de Deus. O Padre Pio concluiu sua extraordinária visão com palavras que ficariam gravadas para sempre na memória de quem as ouviu. Entendam, meus filhos, que quando um pecador toma o rosário em suas mãos, não está simplesmente segurando um objeto de devoção. Está abrindo as comportas do céu, está ativando uma rede cósmica de intercessão, está conectando-se com a própria fonte do amor divino. O rosário é muito mais que uma oração. É um sacramento do encontro pessoal com Deus, uma ponte direta para a salvação eterna. A visão desvaneceu-se gradualmente, mas seu impacto permaneceria para sempre nos corações de quem foi testemunha desta revelação extraordinária. No silêncio que se seguiu, os 3 frades compreenderam que tinham sido privilegiados com um presente celestial que os acompanharia durante toda a sua vida religiosa e lhes daria uma compreensão completamente nova do poder transformador da devoção mariana.